Então, vamos iniciar, gente. Então, estamos juntos, todo mundo vendo aqui, né? Teoria na prática. Então, a gente está falando de lei orçamentária anual, né? Aqui, acabou ainda ficando o LDO, porque eu acabei alterando rápido. Deixa eu ver aqui. Na verdade, aqui, gente, eu vou pedir depois que eu altero para vocês, é a lei orçamentária anual. Não acabei não alterando, não me atentei. Aqui eu mostrei para vocês, mostrando para vocês a composição assim da lei, mais ou menos do governo federal. Existem os quadros orçamentários, a receita dos orçamentos, fiscal e da Seguridade Social, a legislação da receita e da despesa, a consolidação dos programas de governo e os anexos. Mais uma vez, para vocês se atentarem, ela deveria ter sido aprovada ano passado e foi aprovada ainda no início desse ano. Eu não trouxe para vocês muito informações dentro da Lei Orçamentária da União, porque a Lei Orçamentária da União é imenso, gente, é absurdo de grande. Mas eu vou deixar para vocês o link, quem quiser ter a curiosidade até de buscar determinada despesa e tudo mais, lá detalhadamente, porque você pode fazer vários downloads dos anexos. São acho que 6 ou 7 anexos bem discriminados, detalhados e fora outros relatórios que existem também, tá? E aí eu mostrei para vocês um caminhozinho aqui da tramitação e deixei já o linkzinho para vocês verem. E nesse link tem todas essas informações, se quiser baixar e tudo mais. Isso aqui depois a gente vai conversar bastante nessa aula do ciclo, né, de processo de aprovação, tramitação, né, que existe da lei orçamentária, da lei de diretriz orçamentária, que eu botei também para vocês, e do PPA também acontece, tá? Eu vou colocar para vocês mais a lei orçamentária aqui do Estado, porque ela é mais fácil assim, de compreensão na prática, porque ela, vamos dizer, tem um tamanho menor, né, para compreensão. E aí eu botei aqui para vocês, ó, a LOA desse ano, a capa dela, né, que foi elaborada. Achei interessante assim o foco, porque assim essas fotos dizem um pouco dos objetivos, né, a intenção, aumento da infraestrutura, ou seja, trazendo outras empresas, também a questão social dos idosos, ao mesmo tempo não esquecendo da educação e o esporte envolvendo, né, e ao mesmo tempo também a questão do turismo. Pode ser uma interpretação a respeito dessa LOA. E aqui eu coloquei para vocês os anexos dessa lei. Então, os anexos que a gente considera aqui é o resumo geral da receita, o resumo da despesa por função, o demonstrativo da receita e despesa por categoria econômica, discrimina mais essa receita aqui, cada uma delas, as despesas por poderes e órgãos, um quadro síntese de financiamento e a legislação da receita. Também, como no governo federal, ela não foi aprovada no ano passado como deveria ser. E a gente vou mostrar para vocês isso, que ela tem que, pela lei, ela deveria ser aprovada no final do ano, tá? E aí, dentro da nossa lei orçamentária aqui do Estado, ainda existem outros demonstrativos que eu coloquei para vocês terem como conhecimento, porque novamente a gente fala, são esses demonstrativos que vão sendo obrigados a detalhar. Existe um manual que determina como você detalhar. Geralmente quem vai fazer isso é o órgão central, através das informações colhidas dos órgãos setoriais. Então, no caso é a Casa Civil, pegando com cada uma das secretarias, fundações e autarquias e vai transformando essas informações junto com a Secretaria de Fazenda, tá? E aí eu coloquei, para vocês terem uma noção, eu peguei a Secretaria de Educação porque a gente estava falando muito da educação nas outras PPA e LDO. E aqui vocês percebam que é bem interessante que todo o início dessa LOA, nesse momento, quando ela vai começar a apresentar, ela vai dizer o que é o órgão, né? Então, tem o órgão com um código, né? No caso 18000, que é a Secretaria de Educação, ou vamos dizer popularmente SEDUC,
Esse UO é a unidade orçamentária, então é a forma de registro. 18010 é a Secretaria de Educação e as suas principais atribuições. Todos os anos, geralmente, se pede para atualizar essa legislação, ou seja, baseado em que, em quais ações você faz as despesas, né, as obrigações que existem. Então, a Secretaria da Casa Civil envia um e-mail para os órgãos perguntando se deve deve atualizar novas leis, enfim, que determine alguma alteração no corpo daquela secretaria e assim por diante. E aí, dentro do órgão Secretaria de Educação, a gente pode ter outras unidades orçamentárias, né? Que aí, no caso da Secretaria de Educação, a gente tem o DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Então, o DEGASE fica dentro da Secretaria de Educação e a UO dele vai ser a 18020. Também as mesmas informações, com principais atribuições, legislação e assim por diante. Podemos ter ainda outra, né, que eu coloquei aqui para vocês, o Conselho Estadual de Educação, ou seja, outra unidade orçamentária que vão ter as suas despesas ali discriminadas e assim por diante. Então, 18030 também com as informações a respeito e legislação também. Aí eu mostrei aqui para vocês um pedacinho, né, vamos dizer assim, dessa lei orçamentária da Secretaria de Educação. Esse primeiro quadrinho que está aqui, ó, demonstrativo da receita, significa o que, de fato, o pedacinho lá do corte da receita que entende-se que vai ser prevista a receber agora para 2020, quanto vai ser destinado para a Secretaria de Educação. Então, percebam que eu tenho aqui um total geral de quanto? De 5 bi, não é isso? As casinhas decimais, as casinhas lá, 5 bilhões é o valor que eu vou destinar para a educação. Aqui, quando eu falo transferências correntes, significa que vão ser recursos advindos, né, de determinados, podendo ser transferências constitucionais, transferências voluntárias e assim por diante. Tem diversos tipos. Então, 3 bilhões vão ser vindo desse tipo de recurso. E recursos provenientes do Tesouro. Quando eu falo recursos provenientes do Tesouro, é recursos provenientes da minha arrecadação de impostos, né? Então, aqui eu coloquei até para fixar para vocês. Essa é a composição dos valores, né? Que eu tenho para aplicar, né? Ou seja, aplicar nas minhas despesas. E aí eu mostrei aqui embaixo para vocês um pouquinho, para vocês verem, o código lá 12 Educação e aí a forma como vai demonstrando, né? Vai ficando uma nomenclatura. Eu tenho administração geral, dentro da administração tem a gestão administrativa, tem uma despesa obrigatória. E aí a gente detalha um pouco mais quando a gente conversar sobre despesa nas nossas aulas. Mas aí vocês vão ver aqui, ó, nas colunas a gente tem lá pessoal, juros e encargo, outras despesas correntes, investimento, inversões financeiras, amortização de dívida, tudo isso compõe a minha composição da onde será o gasto da minha despesa, tá? Aí aqui, ó, um quadro resumo que eu achei bem interessante para vocês terem, da síntese da aplicação. Aqui, ó, as minhas transferências correntes que eu botei para vocês lá, daqueles 3 bilhões, né? Então, aqui, ó, transferências voluntárias, transferências do Fundeb e transferências legais recebidas da União. Isso tudo aqui que compõe aqueles 3 bilhões. E o que é esses recursos do Tesouro? Aí, ordinários provenientes de impostos, que eu falei, salário de educação, receita desvinculada, né, que possa ter algum recurso, ressarcimento de pessoal e o adicional do ICMS, que é o FEC, que também é um desses recursos que eu vou colocar também e que vai compor aqueles 5 bilhões. E aí aqui, de forma síntese, que eu achei mais interessante para vocês verem, por exemplo, 3 bilhões desses 5 bilhões vai ser gasto com pessoal.
E, de fato, é uma realidade, porque a maior folha de pagamento do Estado é a Secretaria de Educação, porque a gente tem um corpo técnico maior, né, com muitos professores e um ambiente com muita escolas, né, em todos os municípios, né, assim por diante. Depois, a gente tem um número bem alto aonde? Em outras despesas correntes, que é a manutenção, o custeio dessa máquina pública, né? E aí vocês percebam que investimento, né, que seria em construção de obras, né, novos ativos e tudo mais, a gente está na base aí de uns 315 milhões de reais, né, que é o que a gente teria aqui. E aí vamos seguir mais um pouquinho. Aí esse aqui eu deixei para vocês, que a gente está vivendo um momento tão difícil, então é importante a gente nunca deixar de ver, né, que a melhor forma de conquistar o que deseja é acreditando que consegue, tá? Mas seguindo adiante agora para nossa reflexão da aula de hoje de lei orçamentária anual. Ah lá, Covid, né, gente, que é o nosso assunto principal e foco e tudo mais. Vocês percebem que tá o tempo todo a gente vendo que vai precisar ter gastos, né? E as contratações estão sendo feitas de maneira urgente, precisa não necessariamente conseguir todos os ritos, por exemplo, de uma licitação. O endividamento público vai ser cada vez maior, porque é uma despesa que essa sua arrecadação não vai ser o suficiente para cobrir. E aí, baseado nisso, eu coloquei para vocês assim: que tipo de instrumento poderá ser utilizado para impedir que gastos emergenciais que serão gerados por conta da pandemia do novo coronavírus sejam misturados ao orçamento da União, ou seja, sejam misturados aos nossos orçamentos, que também são obrigações já contraídas e que precisa ter, né, do custeio da máquina pública. E, ao mesmo tempo, promover uma condição especial que tenha um condão de garantir agilidade ao atendimento às vítimas e evitar um colapso no país, né? Essa acho que é o principal foco nosso de trazer isso. Sim, vou disponibilizar as gravações, sim. No caso das empresas públicas, também tem essa disposição no documento. Qual disposição que você está querendo perguntar aqui? Acho que eu não cheguei a pegar. Graciene, show. Orçamento de guerra. E aí? Leandro, eu vou ver depois o que você falou, que eu não consegui pegar a sua dúvida. Graciene, orçamento de guerra. E aí, gente? Vocês já ouviram falar desse orçamento de guerra? Estão ouvindo falar desse orçamento de guerra? Seria a criação do orçamento de guerra? De fato, a Graciene trouxe para a gente a nossa reflexão de hoje. É o famoso orçamento de guerra que está sendo discutido aí o tempo todo no Congresso. Já foi da Câmara para o Senado, do Senado já foi feita algumas mudanças e voltou para a Câmara novamente, já que foi alterado no Senado. E aí, gente, o que vocês acham desse orçamento de guerra? O que é esse orçamento de guerra? Marilda, vai se criar, então, além do orçamento de fiscal, de investimento e seguridade social, um outro orçamento? O que é isso, de fato? Primeiro, é importante deixar claro o que é essa PEC, né? Então, PEC é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, eu vou fazer uma alteração na Constituição. E esses 3 orçamentos que a gente acabou de falar estão descritos na nossa Constituição Federal. E o principal objetivo desse orçamento de guerra não é, de fato, criar agora um orçamento, um quarto orçamento, para que seja sempre elaborado na lei orçamentária anual. É se criar um regime extrafiscal. Ou seja, lembra do nosso exercício financeiro que a gente tem, compreendendo de um período tal, que será
coincidido do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro? Então, esse orçamento de guerra, ele veio para falar, no período de calamidade pública, como o nosso orçamento vai se comportar relacionado a essas imprevisibilidades, né? É essa análise que está sendo discutida. Então, aqui, eu coloco para vocês, olha lá, institui o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia internacional e de outras providências, tá? Então, quando vocês ouvirem falar do orçamento de guerra, não é exatamente um quarto orçamento que agora a lei orçamentária anual vai ter. Na verdade, a intenção é definir... Oi? É uma dúvida. Nesse caso, está sendo criado agora, mas ou já existe uma legislação específica para um caso como esse? Por isso o nome, já existe essa nomenclatura? Bom, vamos lá. Esse é um nome popular que foi criado pelo até o nosso presidente lá da Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, foi um jargão criado e não foi aprovado ainda, né? Então, ainda está como proposta de emenda da Constituição. Mas a proposta... Então é algo novo. Oi? É algo novo, exatamente. Não previsto. Sim, é algo novo. Tanto é que a aprovação poderia ter sido feita hoje, só que até antes de eu entrar aqui para falar com vocês, eu vi que não foi aprovado. Talvez seja aprovado amanhã, para vocês verem como é que está algo ainda bem fresquinho, assim, bem recente. Porque a intenção dessa proposta, dessa emenda constitucional, é dar, de certa forma, para o gestor público uma certa flexibilidade, né, nas contratações, na forma de limites fiscais que ele é obrigado, mas, ao mesmo tempo, que isso venha a ser demonstrado que essas contratações que foram feitas, talvez com não tanta concorrência, né, e assim por diante, sejam apenas para as relacionadas à pandemia, né? Que não vire uma farra de que agora, como a gente está no problema de pandemia, qualquer contratação pode ser feita sem concorrência e assim por diante, né? Especificar claramente que eu não posso perder tempo com determinadas ações legais, né, que existem, determinados limites e obrigações que são impostas, porque se eu tiver que ficar cumprindo isso, eu não vou conseguir atender prontamente a população. Seria mais ou menos essa a intenção. Respondido? Quem foi que falou comigo? Oi? Quem foi que falou? Que eu me perdi aqui, foi Leandro? Não estou ouvindo, mas então entendo que foi respondido. E aí, eu coloquei para vocês as principais pontos, tá? Eu não coloquei todas. Coloquei, vamos dizer, acho que botei mais duas no outro slide. A primeira aqui, que eu acho interessante mostrar para vocês, é a questão da regra de ouro, que seria até um assunto que eu poderia debater em outra aula, mas como isso também está muito forte, agora eu resolvi colocar também. Que a regra de ouro está escrito na Constituição que eu não posso ter operações de crédito, né, receitas de operações de créditos, superiores às minhas despesas de capital, porque eu estaria usando empréstimo para pagar pessoal, empréstimo para pagar conta de luz, empréstimo para pagar manutenção. Então, a regra de ouro fala que o que eu pego de empréstimo tem que ser para investimento, tem que ser para adquirir novos ativos, né? Só que, no caso, nesse período que a gente está vivendo de calamidade pública e tudo mais, eu não estaria obrigado
a ter a observância, né, a esse dispositivo da Constituição. A outra questão seria mais flexibilidade na contratação de pessoal e até os limites que são declarados como parâmetros eu não cumpriria. Prestação de contas aqui. As autorizações para o combate ao coronavírus devem constar em programações orçamentárias específicas, ou seja, eu vou detalhar o que é realmente o plano Covid-19, então seria uma forma de colocar uma prestação de contas diferente da prestação de contas anual que o governo manda, tá? Porque todos os anos o chefe do Poder Executivo tem que mandar uma prestação de contas ao Congresso Nacional, então seria a intenção de fazer separadamente essa prestação de contas, tá? Esse é um outro aspecto. Transparência dessas informações, então, assim, nessa questão da transparência, é muito o aspecto de como o Banco Central está informando a forma de endividamento que está sendo feita para contrair, né, novos empréstimos e venda imobiliária também. Os insumos da saúde, a União deve adotar os critérios objetivos para distribuir entre os estados equipamentos imprescindíveis, ou seja, informar isso de fato. E essa PEC, ela teria um início e um fim, ela seria revogada a princípio, né? Que é que a gente fala lá, a PEC convalida atos de gestão praticado do Poder Executivo desde o dia 20 de março e, se promulgar na emenda constitucional, deve ser revogada automaticamente no encerramento do estado de calamidade provocado pelo coronavírus. Ou seja, essa forma toda de não observância da regra de ouro, essa possibilidade de ter prestações separadas, né? Contratação de pessoal de maneira diferenciada, seria no período da pandemia, especificamente para esses gastos, né, que seriam feitos, e automaticamente, quando decretado que a pandemia já se foi, encerrado, né, todas as ações a respeito, tá? Além da Graciane, vocês já tinham ouvido falar sobre essa PEC que está sendo feita do orçamento de guerra? Ótimo, Leandro. Foi? Sim. Show. Isso aí, Joyce. Isso aí. Obrigada, Joyce. Ficou para amanhã, né? Só na TV. Com certeza, exatamente. Então, para vocês verem como isso está sendo debatido o tempo todo, né? E como isso vai impactar no orçamento, né? Da própria LOA da União e, consequentemente, isso pode vir depois por simetria, que a gente fala, para os outros entes federativos, tanto para o Estado, inclusive para os municípios, aí conforme for a necessidade de cada um deles, e aí o Poder Legislativo, geralmente, posteriormente, de cada um desses entes, começam a fazer algumas mudanças e alterações também constitucionais ou na lei orgânica desses entes também para fazer essas mudanças. Isso a gente sempre fala que é um efeito cadeia, né? Vai aos poucos, primeiro a gente vê o que acontece na União para depois ver o que vai ser feito nos outros entes, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma outra informação aqui para vocês. Não. Então, gente, só fechando aqui. Professor, uma dúvida. Pode falar. Quem tá no caso, assim, de todas as aulas, Gustavo está falando. Gustavo, vai lá, Gustavo. No caso de todas as apresentações, de todas as formas que é feita as medidas de controle de gastos do governo, né, de mostrar a proposta do plano plurianual, a LDO, a LOA, nada impede que nada com o tempo vá mudando, né? Essa é a verdade, isso aí. Isso é um regime que está sendo adotado, mas que aos poucos ele pode ser alterado através de emenda constitucional. Seria isso? Bom, vamos lá.
no caso que a gente está vivendo hoje da pandemia, sim. Mas tudo que for alterado tem que ser feita por essa emenda constitucional, pelo Congresso Nacional completo, né? Então, pela Câmara dos Deputados primeiro, depois do Senado Federal, e tem até uma quantidade bem alta de parlamentares que deve ser aprovado. Todavia, alguns dispositivos, por exemplo, que é o que a gente vai ver na próxima aula, como os créditos adicionais, que são os nossos retificadores do orçamento, são já mecanismo que a gente utiliza no decorrer da execução orçamentária para mudar a nossa lei orçamentária anual, porque nem sempre aquilo que eu também tive de previsão, eu tenho como ter certeza que vai acontecer. Então, esses créditos adicionais me auxilia muito nesse momento de mudança, né? Tanto do aspecto que a gente está vivendo de pandemia, como até outros aspectos administrativos mesmo que a máquina pública tem, tá? Então, assim, o foco aqui que eu coloquei para vocês é o foco mais da pandemia, mas não deixa assim de estar claro para vocês que, independente de ter pandemia ou não, a gente sempre vai ter instrumentos retificadores de orçamento, tá? Tranquilo, Gustavo? Gustavo? Não, eu estou entendendo. Só porque eu estou vendo que ao longo do tempo, a própria forma que vocês trabalham, ela vai se alterando, você está entendendo? Eu estou tentando dizer que tem uma data prevista para entregar, eles já entregaram em outra data. Quer dizer, se eles tiverem que alterar alguma coisa no quadro, é possível alterar, é possível mudar, é Sim. preciso rasgar isso aí tudo e começar tudo de novo. É isso, capaz que seja aprovado, pode mudar tudo. Do orçamento de guerra, desse orçamento de guerra, é isso que você está falando? Isso, porque não existe já uma medida prevista no passado para uma condição de realmente haver uma guerra, por exemplo. Isso não existe nada dentro da administração pública. O que existe, assim, vamos dizer, que é no caso, um mecanismo, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que é o crédito adicional extraordinário, que ele é usado para calamidade pública e guerra, né? Comoção interna e guerra, né? E nesse caso, você utiliza o recurso conforme a sua necessidade, né? E no caso, quando ele foi criado, né? Foi até já tem mais de 50 anos quando ele foi formulado. Não existia a questão da responsabilidade fiscal. Então, hoje em dia, o gestor público, né? Ou seja, o chefe do Poder Executivo e aquelas pessoas que vão ser os ordenadores de despesa, eles ficam preocupados com a questão da sua responsabilidade. Ou seja, você vai sair utilizando esse recurso, mas quais são os possíveis passivos que você vai ter se depois alguém achar que você não deveria ter agido de maneira tão prontamente? Por exemplo, existem várias discussões, como a gente está vendo agora. Quanto tempo de isolamento? Tem que ficar mais? Não tem que ficar? E assim por diante. E depois, quais são os viés que isso pode dar? Então, hoje em dia, devido a essa questão toda que o arcabouço jurídico tenta o tempo todo, de certa forma, para te proteger, né, você como gestor, se você tiver uma informação melhor, detalhada, da onde você pode ir, né, para que não haja nenhuma sanção posterior, é nesse caminho que essa PEC está querendo deixar claro para esse gestor. Por isso que, assim, o que está acontecendo hoje em dia é que, por exemplo, o Senado mudou muita coisa desse orçamento de guerra. E por que eles mudaram? Porque eles entendem que abrir demais essas possibilidades da União em relação à contratação de pessoal, você fazer mais dívida e tudo mais, você está dando um cheque em branco para o gestor, e isso, de fato, no passado, no futuro, nós como contribuintes ter que pagar essa conta, porque não tem um limite, ninguém determinou assim, quanto que você vai gastar no máximo? Quanto que é o limite de você vai gastar com o pessoal? Né? Então, isso tudo está sendo questionado porque isso também tem viés futuro, né? Porque, ao mesmo tempo, não se sabe o tamanho dessa pandemia, se a gente vai conseguir estabilizar, se isso vai aumentar ou não. Por isso que são os debates que estão sendo feitos.
Foi A respondido? dúvida, a dúvida seria, então esse pedaço vai entrar nessa parte desse orçamento reservado de guerra? Na verdade, o orçamento é um só, tá? E o que vai ser feito é separar as formas como você vai utilizar o recurso e a contratação, tá? Por exemplo, eu vou continuar lá com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está onde? No orçamento fiscal, ok? Não está dentro do orçamento fiscal? O que o orçamento fiscal lá do Ministério da Saúde for para a pandemia, ele vai ter uma forma totalmente diferenciada. O que ele vai ter totalmente diferenciada? De contratação de pessoal, forma diferenciada na hora de comprar insumos e assim por diante. Agora, Ministério da Saúde, aquilo que ele já tem lá para mandar para o câncer, mandar de estudos para determinada pesquisa de outras doenças, e aquilo ali continua a mesma coisa. Ele precisa seguir os ritos normais que a legislação determina. Seria esse aspecto. Foi possível alcançar o que eu falei? Beleza. Tá? Seria nesse sentido. O Ministério da Saúde é pandemia? Então, olha, você não precisa fazer licitação, ou se fizer licitação não precisa ter tanto isso de concorrência. A contratação você já pode contratar rápido e assim por diante. Agora, não, é para a área do Ministério da Saúde. Na verdade, eles só estão regulamentando através desse decreto. Exatamente. Na verdade, de emenda à Constituição. Tá? E aí, o que aconteceu? Veio da Câmara foi para o Senado. Só que o Senado já mudou vários aspectos, inclusive era tipo um comitê fiscal formado pelo presidente, que teria, né, parte dos ministros e secretários de saúde dos estados. E isso foi um caso que eles tiraram. O Senado não quer que tenha esse comitê, esse conselho fiscal, e que todas as informações devem ser passado por uma comissão mista, né, dentro do próprio Congresso. Então, isso tudo está sendo ainda discutido, como vai ficar, né, essa forma, e aí voltou novamente do Senado para aprovação da Câmara. Se a Câmara mudar alguma coisa, volta novamente para o Senado para saber se vai ser aprovado ou não. Por isso que a gente ainda está nesse vai e vem de discussão das câmaras, né? Uma hora a Câmara, outra hora Senado. Tá? E aí, Beleza. Mais algum ponto aí, gente? Professor, o orçamento é destinado à calamidade pública? Então, a intenção não é que existe isso é para ficar bem claro, não é que vai ter um orçamento específico. Na verdade, é para dizer o seguinte: agora o meu regime de exercício financeiro e o meu regime fiscal, a forma de eu contratar, a forma de eu gastar, vai ser diferente para calamidade pública, e calamidade pública voltada para a pandemia, tá ok? Então, eu especifiquei exatamente o meu caminho. É essa a intenção, tá? Não é simplesmente eu definir que agora todas as minhas despesas de educação, cultura, e aí vai. Turismo, eu vou continuar com o mesmo tipo de despesa e até mesmo de contratação, tá? Mais perguntas, gente? Teve uma aqui que perguntou, que eu passei adiante, que é assim, no caso das empresas públicas, também tem essa disposição do documento. Leandro, você fez uma pergunta e eu passei adiante, eu não consegui pegar o feeling que você estava querendo saber. Você ainda tá com alguma dúvida? Dentro do detalhamento da Secretaria de Educação, no caso, assim, aquele detalhamento para as empresas públicas acontece se ela for uma empresa pública dependente, tá? Se for uma empresa pública, por exemplo, aqui no estado, como o Instituto Vital Brasil, SEASA, SEAB,
aquele detalhamento acontece também. Agora, se for uma empresa independente, que é o caso da SEDAI, o caso da Colurb no município, a GRI aqui no estado e, novamente, que eu falei, Petrobras, Correios na União, a forma já é um outro critério que a gente chama, que é um programa de dispêndios globais, que é a forma como você vai investir naquela empresa. Então, assim, eu não vou apresentar ali a receita da Petrobras e a despesa da Petrobras com o pessoal, assim como eu não vou botar a receita que a SEDAI teve de arrecadação, né, referente à taxa, né, de água. Não existe isso, tá? No orçamento de investimento. No orçamento de investimento é aquilo que o sócio majoritário, né, o Estado, seja ele União ou município, vai injetar naquela companhia, tá? Então seria esse aspecto. Não sei se é esse ponto que você gostaria de tirar de dúvida, seria esse. Agora, se é uma empresa dependente, como eu falei para você, Instituto Vital Brasil, SEASA, SEAB, aqui tudo no estado, aí você vai ter um detalhamento também igual a Secretaria de Educação, tá? E aí, fluiu? Ótimo. Isso aí. Então, gente, vou fechar aqui.